Olá, boa tarde. Oferta e procura. Numa economia aberta, essa é a principal lei de mercado. E é ela que determina os preços dos produtos. Mas e quando a oferta cai ou a procura aumenta por uma situação de emergência, como a pandemia da Covid-19? No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os mecanismos para proteger o consumidor e evitar abusos de preços durante este momento tão difícil. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal começa a julgar em plenário virtual possibilidade de interrupção da gravidez em casos de microcefalia provocada pela Zika. Para que as grávidas não sejam processadas nem condenadas pelo crime de aborto, caso optem por interromper a gravidez nessas circunstâncias. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afasta a proibição de ingresso e circulação de transporte interestadual de passageiros em Goiás. E na última reportagem sobre Brasília, você vai conhecer alguns sabores que a natureza oferece à população nas ruas da capital federal. Nas calçadas ou nos parques tem mamão, manga, amora, limão, goiaba. O decano do Supremo, ministro Celso de Mello, determinou que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se manifeste sobre um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A manifestação do ministro Celso de Mello ocorreu na ação em que os autores alegam omissão do Poder Legislativo em analisar o pedido de afastamento do presidente. O ministro Celso de Mello considerou prudente solicitar prévias informações ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sobre o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e a transferência da administração do Poder Executivo para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O ministro Celso de Mello também enviou citação ao presidente porque ele pode ser afetado no processo. Os autores da ação querem que o Poder Legislativo analise o pedido de afastamento do presidente em até 15 dias. O ministro Celso de Mello estabeleceu o prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, apresente os seus argumentos. O agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou há pouco que deixa o governo federal. Moro justificou que a saída foi por não concordar com a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O nome do novo ministro da Justiça ainda não foi anunciado. E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje, em plenário virtual, se mães de bebês diagnosticados com microcefalia por causa do Zika vírus podem interromper a gravidez. Quem tem os detalhes é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje começa mais um período de sessão de julgamentos pelo plenário virtual do STF. Um dos destaques da pauta é uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada em conjunto com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. As duas ações são da relatoria da ministra Carmen Lúcia e elas foram ajuizadas pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. O que se questiona nessa ação é sobre a interrupção da gravidez naqueles casos em que grávidas foram infectadas pelo Zika vírus. Esse vírus ele tem como consequência a microcefalia, que é uma má formação congênita do cérebro que não se desenvolve de maneira adequada e isso gera consequências neurológicas para a criança. O Código Penal, ele prevê o aborto lá no artigo 124 como crime e aí tem uma pena que vai de 1 a 3 anos de detenção. O que se pede nessas duas ações é que as interrupções de gravidez, nessas hipóteses de grávidas infectadas pelo Zika vírus, não configure aborto. O próprio Código Penal, ele estabelece algumas situações em que o aborto não é configurado, como, por exemplo, quando a gravidez é interrompida para poder salvar a vida da gestante que corre grave risco, ou quando há interrupção da gravidez na hipótese de que essa gravidez é resultante de uma violência sexual. O STF já decidiu que a interrupção da gravidez, no caso de fetos anencéfalos, também não configura o crime de aborto. Então, o pedido da associação é exatamente para que haja essa interpretação conforme, para que as grávidas não sejam processadas nem condenadas pelo crime de aborto, caso optem por interromper a gravidez nessas circunstâncias. Esse prazo de julgamento pelo plenário virtual, ele dura 1 semana e termina no dia 30 de abril. O Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima quarta-feira o julgamento de ações contra a flexibilização de regras trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus.
a análise dos processos que começou nesta quinta-feira em sessão plenária por videoconferência. A medida provisória 927, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, autorizou, entre outros pontos, que empregadores adotem medidas excepcionais em relação ao contrato de trabalho de seus funcionários, devido à pandemia da Covid-19. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros iniciaram o julgamento para confirmar ou não a decisão do ministro Marco Aurélio, que indeferiu o pedido de medida cautelar em 7 ações apresentadas por partidos políticos e centrais sindicais que questionam a medida provisória. Para o ministro, ela é constitucional em razão do estado de calamidade pública. Para o advogado do PDT, autor de uma das ações, vários direitos dos trabalhadores são suprimidos pela MP. Permite jornadas extenuantes. Senhores ministros, isso é muito sério. Permite aqui que profissionais da saúde possam ter todos as suas medidas protetivas deixadas de lado. O advogado da Rede Sustentabilidade, autora de outra ação, afirmou que os especialistas não descartam a extensão dos efeitos da pandemia para além do prazo de 180 dias estabelecido pela MP. Os dispositivos da medida provisória 927 pode ser que tenha uma eficácia além do que esperamos. E, com todo respeito, os seus dispositivos acarretam, na verdade, praticamente uma nova reforma trabalhista que acaba por encerrar com o direito do trabalho. Já o PSB afirmou que a possibilidade de antecipação das férias pode levar o trabalhador a ficar impedido de gozar do benefício por até 3 anos. O advogado do partido defendeu que esse período fosse de, no máximo, 1 ano, mas a principal crítica foi quanto à limitação das atividades de fiscalização do trabalho. Longe de se tratar de uma burocracia, a atuação dos auditores fiscais do trabalho é necessária, é imprescindível. O que a medida provisória faz é uma despropositada flexibilização do papel fundamental desses auditores. O relator, ministro Marco Aurélio, lembrou que as ações emergenciais foram tomadas com o objetivo de manter o emprego e a renda do trabalhador. O ministro manteve o entendimento anterior, negando os pedidos, e afirmou que a judicialização de medidas provisórias é a exceção, já que as MPs precisam ser confirmadas pelo Congresso Nacional. Já que o Supremo não aprecia a oportunidade em si política da medida provisória, o dispensável é que haja, claro, frontal, conflito do que estabeleça a medida provisória com a Constituição Federal. De início, portanto, é a premissa que se estabelece, a não ser que o Supremo se substitua ao presidente da República, se substitua ao Congresso Nacional. E o Conselho Nacional de Administração Política Criminal e Penitenciária publicou resolução em que orienta os magistrados a não concederem liberdade em razão da pandemia do coronavírus a preso integrante de facção criminosa. E mesmo em relação aos demais presos, que a liberação não se dê sem exame do perfil e sem prévias manifestações do setor de saúde e da direção do presídio. O documento orienta ainda a direção de estabelecimentos prisionais a suspenderem as visitas íntimas e sociais com contato físico, assegurada a realização das visitas sociais por meio de videoconferência. Também estão suspensos os atendimentos presenciais dos advogados, mantendo o meio de contato de videoconferência. A Justiça Federal de Curitiba bloqueou 10% do salário do senador Fernando Bezerra e dos deputados federais Luiz Fernando Faria, Arthur Lira e Eduardo da Fonte. A decisão atende pedido feito pelo Ministério Público Federal. Os parlamentares respondem a ações por improbidade administrativa no âmbito da Operação Lava Jato, como informa a repórter Fernanda Porto. O senador Fernando Bezerra e o deputado Eduardo da Fonte respondem por suposto desvio de verbas da Petrobras. Já os deputados Luiz Fernando Faria e Arthur Lira respondem por corrupção envolvendo o Partido Progressista e a diretoria de abastecimento da Petrobras.
E a seguir, nós vamos falar de direitos do consumidor. Aumentar os preços de produtos básicos durante a pandemia é ilegal. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. A Caixa Econômica Federal deve pagar hoje o benefício emergencial de R$ 600 para mais de 1.900.000 pessoas. Segundo a Caixa, os pagamentos desta sexta-feira devem somar 1.2 bilhões. O dinheiro poderá ser acessado amanhã. A Caixa informou que até ontem quase 46 milhões de brasileiros se cadastraram para ter o benefício e 33.200.000 já receberam o dinheiro. O Ministério Público do Distrito Federal recomendou à Secretaria de Saúde e à Polícia Civil da capital do país que recolha informações extras sobre pacientes não identificados ou desacompanhados que morrem por Covid-19 nos hospitais. O objetivo é evitar o aumento de casos de desaparecidos por causa da pandemia. Segundo a orientação do Ministério Público, os dados dos pacientes devem ser apurados no momento da internação na unidade de saúde. São detalhes como características físicas, existência de tatuagem, cicatriz. Também devem ser tiradas fotografias. A recomendação vale para pessoas não identificadas ou que estejam desacompanhadas de parentes. Em caso de morte, tanto a Secretaria de Saúde quanto a Polícia Civil devem passar as informações para o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas do Ministério Público. O motivo dessas recomendações é garantir o maior volume possível de informações sobre pessoas desacompanhadas ou não identificadas que morreram por Covid-19. Como os enterros são feitos logo, sem aguardar o reconhecimento, o Ministério Público quer evitar que, após a pandemia, haja uma alta de casos de pessoas desaparecidas no Distrito Federal. A preocupação do Ministério Público e que nos motivou a expedir a recomendação foi evitar que, em decorrência da pandemia, pessoas sejam enterradas sem a devida documentação para que, posteriormente, seus familiares possam localizá-las. A Justiça Estadual de Pernambuco autorizou busca e apreensão em uma fabricante de respiradores mecânicos. Evne Araújo. A determinação judicial é de que a empresa entregue 35 dos 100 respiradores já comprados pelo governo pernambucano. O material não havia sido disponibilizado pela fábrica por ordem do Ministério da Saúde, que havia retido todos os equipamentos disponíveis no mercado. Agora, a fabricante tem 48 horas para devolver os respiradores. A multa para descumprimento da busca e apreensão é de R$100 mil. Aumentar preços de produtos básicos durante a pandemia do novo coronavírus é ilegal. E os órgãos de defesa do consumidor estão de olho nos estabelecimentos que fizerem isso. Nas prateleiras dos supermercados, preços acima do normal. Papel higiênico com 12 estava R$ 12,99. Olha aí o preço dele agora. Está tudo subindo. E não é só a impressão do consumidor, não. No Distrito Federal, por exemplo, os valores de alguns produtos essenciais subiram até 400% desde o início da pandemia do novo coronavírus. Nesse primeiro momento, nenhum dos estabelecimentos foi notificado. Nós estamos coletando os dados para análise e posterior averiguação se houve ou não um aumento injustificado do preço nesse período da pandemia do novo coronavírus. Tendo sido verificado um aumento justificado nesses preços, estabelecimentos serão notificados para que apresentem defesa e justificativa. De acordo com o PROCON, os itens que apresentaram a maior variação foram pão e sabão. Arroz e papel higiênico também tiveram aumento significativo. Preços abusivos violam o Código de Defesa do Consumidor. Os estabelecimentos primeiro são notificados e, se continuarem a prática, podem ser multados. As multas variam de R$ 684 a 10 milhões. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. As entidades vão trocar informações e controlar abuso nos preços de produtos. Os supermercados podem nos informar, porque estão na ponta mesmo, atendendo os consumidores em vários locais
onde houve disparada de preços, e aí nós, com a nossa equipe técnica de economistas e contadores, em parceria também com a Sociedade Brasileira de Economia Rural, poderemos mapear a cadeia produtiva. E para repercutir a reportagem, conversamos agora por Skype com o professor da Faculdade de Direito da USP e procurador do Estado de São Paulo, Roberto Pfeiffer. Antes de mais nada, obrigado por nos atender aqui via Skype nesse momento da pandemia do coronavírus. Eu gostaria de começar perguntando, professor, com relação a essa questão da alta de preços em momentos de perda de renda, particularmente por essas características da pandemia da Covid-19. Isso seria considerado um crime, mas quais as características para tipificar esse crime? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, é um enorme prazer estar com vocês. Sim, sem dúvida nenhuma, ele pode configurar tanto um crime tipificado na Lei contra a Economia Popular, como também uma infração da ordem econômica, tipificada na Lei de Concorrência, ou uma prática abusiva, tipificada no Código de Defesa do Consumidor. Então, enseja tanto uma persecução penal como administrativa, pelo CAD ou pelos PROCONs. A configuração é sempre que essa elevação se der sem justa causa. Qual seria a justa causa? A justa causa é um choque, por exemplo, de um excesso de demanda ou um problema de oferta. É quando não se consegue produzir de acordo com aquela demanda, e isso acaba elevando uma elevação de preço. Porém, quando o comerciante ou o produtor se aproveita de uma situação para simplesmente, sem nenhuma causa justificada, elevar o preço, ele está abusando e pode, então, ser sujeito a toda essa repressão. Agora, de que maneira caracterizada essa, ou uma infração administrativa, ou mesmo incorrendo em questões penais, qual é o procedimento que se adota a partir daí? É necessário haver uma denúncia? O consumidor ele tem de denunciar? O próprio poder público ele já pode agir de ofício, diretamente, de iniciativa própria? Ele pode tanto agir de ofício quanto colher denúncias. O que vai ser muito importante é ter elementos técnicos, ou seja, averiguar efetivamente quanto está custando, se há realmente alguma pressão, como, por exemplo, algum desabastecimento por importações, alguma restrição de importações, fazer, então, um cálculo técnico correto, mas se situações que houver realmente uma elevação que não tenha qualquer justificativa por um excesso de demanda ou de restrição de oferta, pode haver sem a punição. Isso pode ser instaurado de ofício ou mediante denúncia dos consumidores. No caso, por exemplo, das máscaras e do álcool gel, embora tenha havido um aumento de demanda a partir de um certo momento, mas no momento em que já se formatava a pandemia do coronavírus, já houve um aumento significativo em produtos como o álcool gel, as máscaras, como eu citei. Isso já caracterizaria esse aumento repentino? É apenas uma questão de mercado ou já pode ser caracterizado um abuso? Eu vou dividir em 3 situações, para ficar bem claro isso. Então, vamos supor que se demonstre que o aumento decorreu realmente de problemas com importação, havia uma super demanda de importações e, por isso, houve aumento ou da máscara ou do álcool gel, inclusive por componentes importados. Aí, nesse caso, comprovado que o aumento foi exclusivamente por isso, não haveria nem crime, nem infração contra o consumidor ou concorrência. Porém, há 2 situações que podem sim configurar. Por exemplo, como em algumas cidades, houve comerciantes que retiveram a mercadoria, esperaram elevar e começaram só a negociar por preços 400, 500 vezes 500% maior do que anteriormente praticados. Isso já configura, assim, tanto o crime quanto a infração contra o consumidor. Ou vamos supor que houver algum tipo de cartel por trás disso para elevar o preço. Ou alguém com uma posição dominante, com algum tipo de monopólio sobre aquela, por exemplo, em alguma cidade, elevar o preço também injustificadamente. Aí configura também uma infração que o CAD pode apenar. É preciso ter rigor técnico, mas deixar claro que não se pode aproveitar de uma situação como a nossa para se elevar e ter um lucro abusivo.
Nós estamos enfrentando, por conta da pandemia, situações que são absolutamente novas. Por exemplo, com relação aos combustíveis. O petróleo está parado, não está havendo consumo e abaixou-se o preço, inclusive, desse produto especificamente. Se houver um aumento de preço por parte de um proprietário de postos, de um posto de gasolina, de postos de gasolina, ou numa região, é possível que isso é uma situação nova? Isso pode caracterizar, eventualmente, até uma denúncia? Sem dúvida, né? O movimento natural do mercado seria baixar o preço do combustível. Então, isso também, se alguém elevar, pode, obviamente, ensejar uma denúncia. Para finalizar, né, para dar uma sugestão, nesses casos, acho que duas atitudes são de extrema importância. Então, por um lado, uma sinalização clara dos órgãos públicos, seja de consumidor, seja da concorrência, de que serão punidos abusos. Isso está sendo feito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E, de outro, tentativas de estimular a uma maior produção. Por exemplo, estimular que indústrias que fabricavam etanol, por exemplo, e há uma baixa procura de combustível, migrem também para o álcool gel. Que fábricas têxteis façam máscaras. Acho que esse é um tipo bastante inteligente de medida regulatória, o que se deve evitar, no entanto, são controle de preço, que isso a história brasileira demonstrou que não deu certo. Mas estimular a maior fabricação de produtos que estão em falta será muito importante. E uma sinalização clara de que abusos serão reprimidos também é igualmente importante para que ninguém se aproveite de má fé de um momento tão grave como que estamos vivendo. Professor Alberto Pfaffer, muito obrigado pela sua participação aqui. Continuaremos acompanhando essas questões. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço e para o serviço da TV Justiça. Agradecemos, professor. E no próximo bloco você vai conferir a última reportagem sobre Brasília. A cidade, que é exemplo de arquitetura, também abriga muito verde. Eu acho que justiça é você dar o que merece, sabe, fazer o bem a quem merece. Acho que é mais ou menos isso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afastou proibição para ingresso e circulação de transporte interestadual de passageiros no estado de Goiás. A medida estava prevista em decreto estadual que foi questionado no Tribunal de Justiça de Goiás. O tribunal acatou a ação ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Goiás e suspendeu a eficácia da norma. No entanto, o próprio tribunal goiano depois sustou os efeitos da liminar concedida. Segundo o ministro Dias Toffoli, a proibição pode acarretar prejuízo tanto para as empresas fornecedoras do serviço quanto para os usuários. Já passam de 3.300 as ações no Supremo Tribunal Federal relacionadas ao coronavírus. Vamos dar uma olhada no painel Covid-19 que fica no site do Supremo Tribunal Federal. Portanto, temos aqui o painel de ações, são 1.349 casos, portanto, aqui já registrados, é o número que nós temos à esquerda. E temos 1.080 decisões já relacionadas em relação a esses processos em tramitação especificamente sobre as ações da Covid-19. Aqui nós temos também, nesse ponto, a subdivisão em relação aos assuntos. Então, aqui temos questões processuais, administrativas, matéria penal e outros dispositivos. Você acompanha isso sempre quando temos o direto do plenário na divisão de processos especificamente em pauta nos dias, acompanhando agora, inclusive, as sessões por videoconferência. E aqui também temos o resultado, o tipo de decisão. Na grande maioria, aqui eu estou com um pequeno corte, parece que são 58, tenho esse número aqui, no site ele está bem definido, a grande maioria foi negado seguimento. Também foi denegada a ordem, em alguns casos, 104, e liminar indeferida, 69, indeferido, portanto, já passando da liminar, no caso já por mérito, 61 casos. E o deferimento de 39 casos. Isso está bastante detalhado no site do Supremo Tribunal Federal. Que Brasília é um museu a céu aberto, quase todo mundo já sabe. Mas o que muita gente desconhece é que a cidade, com obras de arte em concreto, também abriga muito verde. E tem em suas ruas um verdadeiro pomar. É o que você confere na última reportagem da série especial sobre Brasília. Miguel conheceu a acerola do jeito mais natural possível, no dia a dia, andando pelas ruas da quadra onde ele mora com a mãe no centro de Brasília. E direto do pé. Às vezes elas estão azedinhas, de fazer careta mesmo.
Mas as frutas nunca passam despercebidas pelo paladar do menino. É uma oportunidade que ele tem, inclusive, enquanto criança, de ter contato com árvores, com frutas e poder colher de uma maneira bem natural. Nas calçadas ou nos parques tem mamão, manga, amora, limão, goiaba. Os donos são os próprios moradores, visitantes ou turistas. Um direito de todo mundo, um patrimônio brasiliense. Brasília tem mais de 5 milhões de árvores, 1 milhão delas que dão frutas. E isso não é por acaso, não. Foi pensado desde a criação da cidade. O cerrado, muito rigoroso à época, precisava de áreas diferentes. A ideia também era atrair para Brasília a fauna, né? Não só árvores para sombreamento, mas também árvores que atraíssem pássaros, atraíssem os animais. O caminho das frutas também pode ser encontrado na internet. Tá com vontade de comer jaca? O mapa mostra em quais pontos da cidade é possível achá-la. A Ana Paula foi responsável por levantar a localização de um monte delas e se aproveita sempre que pode. Tem dias que eu brinco que eu venho tomar café da manhã no parque. Domingo de manhã, por exemplo, um dia de corrida ou de caminhada aqui, eu já consegui colher mais de 8 espécies ao mesmo tempo. Um pomar urbano farto, um cenário encantador. Brasília não para de surpreender nos mínimos detalhes. O Jornal da Justiça fica por aqui. Eu volto em instantes com o especial Coronavírus. Até já!